Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre protocolos quânticos de comunicação. A ideia anterior, né, que nós vimos, né, novos recursos como a superposição de estados existentes, no caso de você ter um ou mais qubits, e também vimos, né, a situação em que tínhamos, por exemplo, estados emaranhados, qubits, e isso pode ser bastante interessante quando falamos em termos de comunicação. Agora, o que a gente tem que estabelecer, o que são realmente esses canais de comunicação, né? Agora, como que nós codificamos, por exemplo, a informação e como que estabelecemos canais de comunicação distintos quando você tem esses recursos quânticos. Então, a ideia toda nessa aula de hoje é uma aula relativamente curta comparada às outras, mas ela é muito importante porque ela estabelece dois tipos de comunicação que podem ser implementadas em sistema utilizando recursos quânticos. Uma delas, né? Antigamente a gente só tinha informação. Aqui a gente vai ver que, na verdade, eu posso transmitir informação tanto no sentido clássico, como nós tínhamos falado anteriormente, como no sentido quântico. Veja só, elementos fundamentais, né? O que nós vimos anteriormente, né? É que necessariamente para a gente codificar a informação de alguma forma, o principal elemento vai ser o bit quântico. Tá? Então, ele é adicionado. Agora, a ideia é que nós podemos ter um estado de superposição dependendo dessas amplitudes de probabilidade A e B, né? Então, tem uma superposição de estados 0 e 1. Esse bit quântico pode ser representado de uma maneira bem interessante, chamada esfera de Bloch, em que nós conseguimos visualizar todos os possíveis estados, né, numa representação simples, né, e aí estão representados os estados 0 e 1, né, e qualquer superposição de estados nessa base. Além disso, temos as operações de 1 qubit, e essas operações de 1 qubit eram conhecidas como as operações, né, elas todas, né, que nós vimos na aula passada, em termos de rotações em torno do eixo x, y e z, conseguíamos implementar qualquer transformação unitária sobre esses bits quânticos com base nessas operações conhecidas como operações de Pauli, dada aí pelas matrizes de Pauli, e uma adicional que era muito interessante, né, era a porta de Hadamard, que ela gerava superposições desses estados de base 0 e 1. Né? Então, toda vez que eu aplico a Hadamard em 0, eu gero uma superposição 0 mais 1, com essa amplitude de probabilidade 1 sobre a raiz de 2, e se eu aplico a Hadamard nesse estado ortogonal a 0, o 1, né, nesse caso, eu gero uma superposição que também é ortogonal a 0 mais 1, que vai ser a 0 menos 1 também com a mesma amplitude de probabilidade. Entretanto, isso não é suficiente, né? Eu também preciso de uma outra porta de fase, que a gente viu que ela se decompunha em termos daquelas portas π sobre 8. Né? Então, essa foi a base, o conjunto, né, universal de operações unitárias. Né? Então, todas elas formam operações unitárias. Só isso não é suficiente, nós precisamos também de uma porta adicional, que era conhecida como a porta contronorte. Essa porta contronorte é a porta mais fundamental que temos para constituir qualquer operação unitária controlada, e ela não é nada mais do que a porta de Pauli controlada, ou seja, toda vez que o bit de controle for 0, nada acontece, e isso está representado por esse setor, né, dessa atuação da matriz. Veja que eu tenho a atuação da identidade. E quando você compõe agora a atuação do controle atuando com o estado 1 sobre o target ou sobre o alvo, né, você vai ter uma soma módulo 2, representada aqui nessa tabela verdade. Então, veja que eu tenho agora uma
transformação, eu tenho 2 bits de entrada, 2 bits quânticos de saída também. Entretanto, toda vez que o bit de controle for 1, ele inverte o bit de saída. Só isso é muito importante para a gente, só isso faz a atuação da NOT, ou a inversão, né, do bit controlado e que está representado aqui por esse setor, tá? Exatamente como a gente tem aqui. Então, eu inverto esse bit. Só isso foi suficiente para a gente conseguir implementar, via aquela decomposição de rotações, qualquer operação unitária controlada. Ela pode ser controlada por um bit quântico ou por mais, né? Como nós vamos ver, talvez, ao longo aí do curso. Bom, ok. Se ela é efetuada dessa maneira, a operação universal era construída dessa forma. Eu tenho uma atuação de uma fase, divisão em termos de operações A, B e C, que multiplicadas entre si me dão a identidade. Entretanto, se entre elas eu coloco uma operação dessa de control not, né, eu tenho uma operação, né, universal. Então, isso é uma operação universal controlada. Então, hoje o que nós vamos ver? Vamos ver uma tentativa, né, de utilizar uma codificação dessa forma, né? Nós vamos olhar aqui para esse bit quântico. Esse bit quântico está já preparado num estado que é desconhecido. E antes de mais nada, né, eu quero já enfatizar. Eu digo que ele é desconhecido até para a própria, né, própria pessoa que está enviando. Então, para tornar o protocolo reconhecido de forma mais simples, eu vou chamar a pessoa que, né, o transmissor de Alice e o Bob, o receptor, só para a gente ficar claro, né, onde que a gente vai estar atuando com as medições. Então, a ideia é o seguinte, né, qual que é a ideia desse teleportação, teletransporte, né, de estados. A ideia é que você consiga, né, Alice de alguma maneira consiga transmitir o estado exatamente, né, do bit quântico que ela tem. Então, digamos que ela tem no laboratório dela um bit quântico, ela quer transmitir esse estado precisamente para o Bob, né, para o receptor. Então, essa é a tarefa, né? Ela tem que transmitir esse estado. Agora, não necessariamente ela conhece isso deve valer para qualquer situação de A e B, dessas amplitudes de probabilidade. E não necessariamente ela precisa conhecer também, porque se ela conhecer, ela pode preparar um conjunto grande de estados, reconhecer qual que são A e B, mas tipicamente isso requer um recurso muito grande. Então, ela pode, em princípio, até conhecer isso por limitações no experimento dela, próprio de geração desse estado, mas a ideia aqui é mais do que isso, né? Eu quero que ela transmita esse estado para qualquer conjunto A e B possível, ou seja, né? Eu quero transmitir qualquer estado que esteja naquela superfície ali da esfera de Bloch, na casca esférica, tá? Então, obviamente, você não consegue fazer isso por um canal clássico, porque mesmo que ela meça, né, esses conjuntos, para cada valor que ela obtém, ela transmite. Isso não significa nada que quando ela fizer essa medição num outro conjunto, né, novamente, ela não tenha outro resultado. Então, tipicamente, por um canal clássico de transmissão, como a gente aprendeu aqui até agora, isso é impossível, né? Então, como que nós podemos proceder, né? Então, claramente, a gente precisa, né, adicionar agora um termo adicional que vai ser reconhecido, tá, como um canal quântico de comunicação. O que ele é? Então, inicialmente, eu estabeleço, algum deles estabelece um estado emaranhado desse tipo, o mesmo tipo de partícula, o mesmo tipo de estado, preparado num estado de bit quântico. Entretanto, né, são bits quânticos que são enviados agora. Uma parte é enviada para o Bob, essa parte vermelha, e a outra é enviada para a Alice, que é esse laranja que está sob posse dela. Então, ela tem duas coisas, né? Tem esse estado, certo? Tem a parcela do estado
que está sobre posse dela, enquanto o Bob tem esse estado B, né, que está com ele. Veja que nenhum deles tem, se medir individualmente, vai ter certeza total a respeito do estado, né, que é, se não for já pré-estabelecido um acordo entre eles. Olha, nós vamos utilizar esse canal, eu sei que se eu medir zero nesse lado da lista, se ela medir zero, automaticamente ela sabe que o bit do Bob, bit quântico, será preparado no estado zero também. Por outro lado, ele prepara, não, se ela mede o estado 1, ele sabe que ele tem o estado 1 também, né, com ele. Então, eles não podem ter dúvidas com relação a isso, isso é pré-estabelecido, é um experimento anterior, né, ao que nós vamos fazer dentro do protocolo, em que já está estabelecido esse canal quântico de comunicação via aquela correlação que é o emaranhamento. Veja que, apesar de você estabelecer um canal prévio, né, e saber essa informação, em princípio, do estado, a partir do momento que você mediu aqui localmente, você sabe a informação, sabe o estado que é medido não localmente lá do Bob, você sabe que o estado vai ser 0 ou 1, você não consegue fazer muita coisa com isso. Você sabe, mas você não significa que, veja que isso é instantâneo, né? Então, portanto, pode ter um problema com a relatividade que diz, né, que você não pode ter nada mais rápido do que a velocidade da luz, né? Entretanto, a gente vai ver, né, que essa informação, na verdade, você não consegue realizar nada com ela. Para você realizar alguma coisa dela, você vai precisar de um canal clássico adicional, né? Por exemplo, que está representado por esse telefone. Então, quando você transmite um canal clássico usual, ele está limitado também, né, pela transmissão, pelo menos se você vai transmitir luz, né, pela velocidade da luz e, portanto, no máximo, para ser útil esse canal, você precisa utilizar também um canal de comunicação clássico e que, portanto, vai ser limitado à velocidade da luz. Ok? Bom, continuando. Então, ela manda. Então, eles estabelecem esse canal prévio, certo? Essa é a ideia. E, e ela tem em posse, além disso, esse outro bit quântico preparado em estado que eu vou supor, já em princípio, que nem ela sabe quais são A e B. Então, ela tem dúvidas a respeito disso. Então, isso é interessante porque vai valer para qualquer situação que ela possa, em princípio, imaginar entre A e B. A pode ser 0, inclusive, B também pode ser 1. Posso ter certeza do estado que está aqui, mas pode ser que não, né? Pode ser que eu tenha uma superposição arbitrária. Então, a ideia é que ela agora, com base nesses dois estados, ela faça medições locais, né, em cada um desses bits. Então, ela vai fazer medições, se ela estabelece isso via um conjunto só, um elemento só, um ensemble, né, isso é uma outra discussão aí a respeito da medição, mas o que importa é que, de alguma maneira, ela mede esse estado em posse dela do estado aqui do qubit, faz medições, tipicamente medições projetivas, que significa que ela vai medir, né, esse zero com uma certa probabilidade, o zero do bit dela, e esse zero com uma probabilidade aí de 50%, um também com uma probabilidade de 50%. O que importa, né, nessa medição dela é que não exatamente qual estado que ela tinha originalmente, mas vai importar um conjunto, um par de possibilidades que ela mede com relação desse bit quântico 1, que é o bit a ser transmitido, a gente chama de alvo, e esse outro que é do canal, que também tem duas possibilidades. Então, com base nisso, e medindo, né, essa informação, ela vai transmitir esses dois valores que ela mede, aqui, né, medindo aqui e medindo aqui, ela transmite dois valores, então nós dizemos que ela transmite, a partir do momento que você transmite esses dois valores, você vai dizer se esse estado, né, quando mediu, fez uma medição projetiva em 0 ou em 1, né, significando que o estado
no final é projetado em 0 ou em 1. A mesma coisa para esse primeiro estado aqui, ele também vai ser projetado em 0 ou em 1, tá? Então, portanto, a gente, depois dessa medição, né, e uma coisa para vocês fazerem como exercício, é tentar mostrar como que eu chego dessa situação para uma situação que, na verdade, eu destruo esse emaranhamento depois que eu faço essa transmissão. A gente vai ver como que isso é computado, tá? Mas é interessante vocês repetirem tudo isso em termos aí da nossa representação, em termos de operador densidade, tá? Então, repetindo, né? Então, inicialmente, ela tem um canal, né, quântico estabelecido, que é estabelecido pelo estado emaranhado, faz medições locais em que ela tem possibilidade de detecção do par 00, 01, 10 e 11. Então, ela tem 4 possibilidades distintas, né, só. E a cada uma dessas possibilidades, ela vai transmitir esse par de valores 00, 01, 10, 11, ou seja, ela precisa de 2 bits, né, para transmitir essa informação possível em todas essas possibilidades. Então, ela vai transmitir. Como que ela vai fazer isso? Ela pode transmitir agora utilizando um canal clássico de comunicação. Quando ela transmite esse canal clássico por esse canal clássico de comunicação, nós vamos ver como o Bob pode, na verdade, usando só essa informação, atuar sobre o bit dele, né? Veja, o bit dele que fazia parte aqui desse par emaranhado. Então, agora ele vai fazer essa atuação e transformar o estado exatamente como era esse estado que a gente queria transmitir inicialmente do bit alvo, né? O mais interessante é que ele também não fica sabendo quem que é A e B, assim como a Alice, né? Então, nenhum deles sabe qual que é a B, mas eu consigo com 100%, né, de chance, ou seja, um sucesso total, eu consigo teleportar, né, esse estado sem nenhum tipo de erro, por enquanto, né, envolvido nesse tipo de protocolo. Como que você faz isso realmente, né? Então, existe um processo mais simples. Primeira coisa é imaginar que eu tenho um circuito desse tipo. Já vou explicar parte por parte o que vai significar. Então, inicialmente, eu tenho aquele estado que foi chamado de φAB. Esse estado é esse que está aqui, tá? Exatamente. Esse estado agora eu vou fazer, né? Então, como que a gente faz apropriadamente? É bastante simples, porque, na verdade, basta entrar com esse estado. Então, nós ficamos com o estado inicialmente, antes dessa transformação, com o estado, né, psi do target, e aqui o φ, né, AB, tá? Dado dessa forma, você abre todos esses termos, então você vai ter várias combinações entre estado 0 do target, né, o nosso 0 e 0 do A e B, por exemplo, mais, né, 0 do target. Aí eu tenho 1 do A e 1 do B, mais os outros termos, que eu não vou repetir, que são a atuação do B, né? Tudo isso aqui com esse parâmetro A, né, envolvido. Então, por exemplo, aqui tem o A, tá? Mais B, etc. Agora, veja que logo após, né, ter iniciado essa transmissão, na mesma porta ali, né, da Alice, no par dela, ela vai fazer aquele processo de medição. Para transformar esse processo de medição em um processo mais simples, medido nessa base 0 exatamente na base computacional, a gente faz o quê? Eu atuo uma operação NOT controlada, ou seja, o control NOT, atuando naquele primeiro elemento que está em posse dela, da Alice, né, controlado agora pelo estado desse bit quântico. Então, se ele é 0, né,
a gente sabe que ele não faz nada, ele transmite exatamente o mesmo estado, mas se ele é 1, ele vai, né, inverter esse bit. Então, invertendo esse bit, agora ela vai detectar o que ele, dependendo com base nisso. Além disso, eu gero, né, essa superposição de estados. Por que que eu faço isso? A Hadamard, lembra que ela gera superposição de estados, mas isso é uma maneira interessante da gente fazer, porque, na verdade, eu, eu altero, né, quem são esses estados a serem medidos, e no fim das contas ela vai fazer aquela detecção, uma medição projetiva, cujo alto estado agora do sistema, né, acaba sendo projetado em 0 aqui, ou, né, ou 1 também, 0 ou 1, então em ambos, e com base nisso, ela vai ter uma operação, olha só, naquele outro bit do Bob, isso vai ser transmitido para ele, que vai depender, né, desse estado que foi medido. Então, depende do resultado clássico representado por essa linha vermelha. Essa linha vermelha está representando os bits clássicos que estão sendo transmitidos, é o resultado da minha medição. Resultado da minha medição sempre, né, é um resultado clássico. Quando você olha num ponteiro indicando uma medição, isso é uma informação clássica, não tenho dúvida sobre isso, né? E, portanto, você transmite o estado dela. Vejo que são operações bem específicas. Uma delas inverte o bit, né? Então, inverte o estado do bit, que é aquela parecida com aquela control norte, só que agora ela é controlada por um bit clássico de informação, e a outra inverte a fase, é a Z, né? Então, ela é controlada. Se eu tiver 1 saindo aqui, ela vai atuar. Se não tiver, se for 0, não vai atuar a própria identidade, né? Então, abrindo essa expressão, no fim, né, no fim, você pode, eu vou deixar, né, isso aqui, talvez mais para frente a gente pode voltar, mas é muito simples. O que que você tem que fazer? Exatamente, né, o que está representado aqui, né? Você pega cada um daqueles elementos, atua, né, abre todos eles. Quando você abre eles, atua Ctrl Norte e atua Hadamard, você vai ter na medição esse estado como sendo o estado final. Então, você vai representar esses estados, todos eles. Veja que a gente sempre está falando de estado puro. Então, o que é mais importante de tudo isso é que você, veja só, né? Então, nesse processo que a gente fez, então uma das coisas que uma das coisas que é importante, por exemplo, né? Só vou mostrar para vocês o que que a gente pode fazer quando eu tenho uma contronote. Então, vamos supor que eu tenho um estado psi, né, que ele é preparado aí 1 sobre raiz de 2, né, que eu vou preparar em 0 mais o estado 1. E agora eu vou atuar uma contronote condicionada, né, por esse bit de controle, num bit alvo que eu inicialmente vou preparar no estado 0. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse circuito. Então, eu tenho 2 bits, um preparado no psi de controle, né? E esse daqui preparado em 0. E agora eu vou atuar uma operação Ctrl Note sobre ele. Então, presta atenção o que que vai acontecer com a Ctrl Note. Então, se eu tinha inicialmente, né, psi C 0, que eu vou chamar de target, né, target aqui, isso vai ser escrito da seguinte forma, né? Ele vai ser escrito 1 sobre raiz de 2, agora eu escrevo 0 do controle, eu vou escrever explicitamente para a gente saber o que fazer. 0 do target, mais 1 do controle, 0 do target. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ter esse estado. Mas ainda não atuou a contronote. A gente sabe que a contronote, o que ela faz? Né? Se eu tenho no controle o bit 1, ela inverte aquele bit de saída. Portanto, a contronote
ela faz 1 sobre raiz de 2. Quando eu tenho 0 no bit de controle, nada acontece no target, então continua da mesma forma. Entretanto, nesse bit de controle, se ele for 1, ele inverte o target, né? E continua sendo 1 aqui, mas esse vai inverter para 1. E, portanto, eu gero agora um estado de superposição que eu não consigo decompor, né, em duas parcelas. Então, ele é um estado emaranhado. Então, aquele mesmo estado, por exemplo, que a gente tinha utilizado anteriormente aqui, ó, na comunicação, veja só, ele é um estado desse tipo, que foi gerado dessa maneira. Então, bastou eu ter um elemento de superposição, que é um bit preparado num estado de superposição com 50%, né, da amplitude 1 sobre raiz de 2, e feito, né, esse processo, usado uma contronote para emaranhar esses dois estados. Então, a contronote, ela gera, né, dependendo do estado, se eu tivesse só 0 ou só 1, eu não teria um estado emaranhado desse jeito. Mas como inicialmente eu tenho uma superposição de estado, ou seja, eu tenho um recurso quântico à disposição, uma coisa que não tem lá, né, em sistemas clássicos, eu preparo um estado que eu não tenho a certeza. Veja que agora é uma incerteza adicional. Quando a gente não tem certeza, tipicamente em informação clássica, nós temos que isso vai resultar numa probabilidade de ocorrer algum resultado. Agora, em sistemas quânticos, você tem algo adicional. A gente, além de tudo, né, a gente gera um estado que é uma superposição, né? Então, apesar de ser um estado puro, completo, eu não sei qual das parcelas dele vão ser, na verdade, executadas no final, né, da minha operação, né, ou da minha medição, tá? Porque eu tenho aí, né, uma incerteza de natureza quântica que aparece com relação a essa superposição de estados. Então, isso faz com que o estado possível do sistema seja representado aqui por esse estado emaranhado. Então, esse estado emaranhado, ele é gerado dessa forma. Então, dessa maneira, quando nós atuamos todas as operações sobre os estados, o que que a gente vai ter? Primeiramente, eu tenho a atuação do primeiro estado sobre esse elemento que está aqui. Ele vai inverter esse bit se ele for preparado em 0. Quando eu atuo a Hadamard, ele gera uma superposição do primeiro bit. Então, se ele é 0, ele vai virar 0 mais 1. Se ele era 1, ele vai virar 0 menos 1. Mas, o que é importante, veja só que com toda essa transformação, olha como que vai ficar o estado. Se vocês não conseguirem fazer, no começo da aula que vem a gente faz isso, vocês me avisam, tá? Então, a aula que vem, tarefa para a aula que vem, é decompor com essas operações, já para ir treinando, para chegar nesses estados, né, possíveis. Tá? Então, como que a gente vai chegar? Então, veja só, esse estado ele tem duas possibilidades, né, aqui para o target e para o A. Cada um deles pode ser 0 ou 1 individualmente. Portanto, composto, eu vou ter 4 possibilidades, né, de resultado. Então, quando eu meço o primeiro bit, eu tenho certeza aí que ele me deu 0, né? Eu meço o segundo, ele pode dar 0 ou pode dar 1. Né? Então, vamos supor, por exemplo, que ele deu 0. Olha só que estado que o Bob teria, né? Veja o que que a gente fez. Com esse processo todo de medição, rotação, no fim das contas, aquele estado do Bob que era emaranhado com aquele, né, estado do canal da Alice, ele acabou virando uma superposição onde aparece aquelas amplitudes de probabilidade que tinham lá inicialmente no meu bit quântico, olha aqui, ó, tá? Elas vão aparecer aqui. E esse estado, para falar a verdade, ele é exatamente o estado, né, que nós queríamos teletransportar. Então, era aquele estado original do bit a ser, né, da informação a ser teletransportada. Então, isso é muito interessante, porque diz, né, quando você obtém esse par 0 e 0, está dizendo para você que você tem, né, já automaticamente você tem exatamente o bit quântico que você queria. Mas olha só,
Digamos que o resultado seja outro. Então, quando ela mede 0 e 1, veja quem está fazendo isso é a Alice, ela vai medir esse par 0 e 1, tem, né, um problema aqui nesse estado. Eu tenho A e B das amplitudes, entretanto, está trocado o estado de bit. Né? Pode ver, eu tenho 0, em vez de ter 0, eu tenho 1, em vez de ter 1, eu tenho 0. Isso porque está faltando, provavelmente teve, né, se eu atuar, por exemplo, uma operação que inverta esses bits, por exemplo, atuando a porta NOT no estado aí desse sistema do Bob, eu inverto esse estado e, portanto, isso é uma informação a ser guardada daqui a pouco em termos do que a gente tem que fazer nesse protocolo. Bom, essa não é a única possibilidade, por exemplo, digamos que ela tenha medido no target 1 e mede, né, naquela segunda parcela do estado emaranhado, ela mede 0. Olha só o estado possível que seria para o Bob. O estado seria A0 e B1, mas eu tenho uma fase -1, né, que está invertendo aqui. E por fim, ainda se ela tivesse medido 1 e 1 no target e na parcela dela, né, do estado emaranhado, o estado resultante para o Bob seria A1 menos B0. Portanto, inverteu ambas os estados do bit, né, do bit quântico, como a fase relativa aqui, né, que está aqui na frente de B. Tá? Então, portanto, por isso que utilizamos esses bits, ela não precisa telefonar, né, para ele, simplesmente estabelece um canal via uma fibra ótica, uma rede de comunicação, ela estabelece que se ela medir nesse primeiro bit 0, isso já é transmitido, né, para essa operação que está aqui. Se ela mede 1, né, ou, perdão, nesse segundo bit, se ela mede 0 nesse bit, isso também é transmitido automaticamente por esse canal clássico de comunicação. Então, portanto, é necessário transmissão da parte dela de apenas desses 2 bits, ou se é 00, 01, 10, 11. Com isso, automaticamente o sistema lá do lado do Bob, o que ele vai fazer? Ele, né, sabe que se tem 00, eles já, né, eles sabem fazer esses cálculos, já previamente, ele já de antemão, ele sabe que ele não precisa fazer nada. Portanto, eu vou ter uma operação de uma NOT controlada classicamente e uma fase controlada classicamente. Então, se é 0, nada acontece com elas, então, portanto, eu aplico a identidade. Se for 1, eu só aplico a operação de inversão, né, de bit, que foi exatamente o que a gente tinha observado aqui. E se ela for 1 nesse primeiro elemento e 0 no segundo, eu sei que eu tenho que inverter a fase, porque se eu inverter novamente a fase desse, eu corrijo esse estado. Né? Então, o ideal o que nós queremos, na verdade, é sempre transformar esse estado naquele estado inicial do bit que a gente queria transmitir. Veja que isso é muito importante, porque o estado que eu quero transmitir não é A1 menos B0, né? Ele é A0 mais B1. É isso. Tá? Independentemente de quem seja A e B. Né? Mas eu não posso ficar contente com esse estado de superposição que foi transmitido. Eu tenho que ter exatamente aquele lá. Né? A minha informação ela pode ser totalmente equivocada se eu acho que eu tenho A0 mais B1 e estou transmitindo A1 mais B0, menos B0. Tá? Qualquer uma dessas outras possibilidades. Então, eu tenho que atuar apropriadamente, localmente, no estado do Bob, de tal forma a transformar esse estado. Então, portanto, o que ela faz? Né? Não ela, né? Eles estabelecem um canal de comunicação. Então, se ela está aqui, eles estabelecem primeiramente esse bit, esse canal de comunicação quântico, que é o estado emaranhado, mais, né, um canal de comunicação clássico em que ela transmite, né, esses 2 bits. Ela não precisa ter 2 canais, pode ter 2 canais clássicos, mas ela pode transmitir sequencialmente via um único canal, né? Mas que vai ser representado então como essa atuação clássica, né, da linha vermelha. Isso faz com que
100% das vezes, quando eu atuei essas operações, no fim das contas, eu transformo todo mundo realmente nessa superposição A0 mais B1. Então, 100% das vezes, né, o Bob recebe esse estado. Então, veja que nem ela sabe quem que é A e B, e nem ele sabe quem que é A e B. Mas isso não importa para eles. O que importa é que ele tem aquele estado intacto, sem dúvidas sobre o que ela tem inicialmente. Então, né, o que foi gasto nesse processo? Então, presta atenção que para transmitir um bit quântico de informação, que era aquela superposição arbitrária, qualquer estado da esfera de Bloch, da casca esférica, né, da esfera de Bloch, eu necessitei um estado emaranhado. Então, isso é importante, a gente tem um elemento aqui na notação nossa, que é o EBIT. Então, EBIT é uma unidade de emaranhamento. Essa unidade de emaranhamento nós vamos associar toda vez que eu tiver um estado que tiver maximamente emaranhado, como aquele que nós utilizamos. Eu vou escrevê-lo aqui. Tá? Então, ele poderia ser um estado, nós chamamos, né, de φ. Lembra que eu chamei de φ-AB? Agora eu vou usar uma notação mais usual. Eu vou chamar de φ mais menos ao estado que é representado com 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais menos 1, 1. Então, qualquer um desses dois estados, né, com mais ou com menos, se você repetir essa implementação que você tem aqui, a única coisa que vai mudar a ordem, né, da atuação dessas operações de fase onde você atua, mas o processo é o mesmo. E esse outro estado, que eu vou chamar psi mais menos, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, 0, 1, mais menos 1, 0. Tá? Então, só esses estados. Né? Veja que eles formam também uma nova base ortonormal entre si. Né? Eu tenho 4 possíveis estados. Esses estados têm um nome específico, só para a gente representar. Eles são conhecidos como estados de Bell. Tá? Que foi alguém muito importante na discussão, né? Um pesquisador muito importante na discussão desse tipo de estado de superposição, mas para nós, né, o que vai importar é que isso, na verdade, constitui uma unidade de emaranhamento maximamente emaranhado, porque eu tenho o mesmo peso, a mesma amplitude de probabilidade em cada um deles, e isso vai ser conhecido como EBIT. Tá? Então, o nosso EBIT, que é uma unidade de bit de emaranhamento, sempre a gente vai estar falando, né, de um estado desse tipo. Então, dentro disso, nós conseguimos derivar uma relação muito importante, né, com relação ao custo, né, dessa transmissão. Então, para transmitir um bit quântico, foi necessário 2 bits, né, de informação clássica. Então, esse bit, né, foi estabelecido por aquele canal, né, que nós transmitimos os resultados das medições locais ali da Alice, mais, né, o canal de comunicação quântico, que é quantificado em termos de 1 bit. Né? Será que eu posso fazer outras coisas? Né? Posso. Inclusive, né, nós já utilizamos. Né? Por exemplo, vou fazer aqui, depois eu volto para cá. Nós fizemos, né, quando nós geramos, aliás, vou aproveitar o que nós fizemos aqui, né? Aqui, exatamente, né? Porque o que eu fiz? Eu tenho, primeiramente, um bit, então eu tenho um bit, né? E eu consegui, né, por intermédio dele, mais o que, né? O que eu fiz? Não usei nenhum bit, né? Não gerei, né, nenhum bit, nenhum resultado específico a respeito da minha informação. Então, no fim das contas, eu transformei esse estado do bit mais, né, um estado
não é necessariamente, né? Perdão, um bit não, um bit quântico, né? Um qubit, tá? Um qubit eu utilizei, mas, né, o reconhecimento, por exemplo, eu sei que esse estado, né, se eu sei que esse estado está em zero, eu também tenho a informação de ter um bit, e aí, no fim das contas, eu recebi, né, eu tenho a informação que um bit mais um qubit me gerou, né, um EBIT. Tá? Também posso pensar dessa maneira. Se eu não me importo, na verdade, com esse estado do bit, porque eu vou gerar um outro estado de informação, só que eu não vou saber, né? Então, poderia, por exemplo, preparar também esse estado em 1. Poderia ter preparado ele em 1 aqui. Se eu preparasse em 1, o resultado seria todo distinto. Eu teria, né, 0, 1, né, aqui, e 1, 0, e, portanto, eu gero um outro estado, né, daqueles estados da base de Bell, eu gero um outro EBIT. Tá? Se em termos da minha quantificação não me importo com isso, o resultado é exatamente o mesmo, né? Mas veja que a gente acaba gerando um outro estado, né, que pode ser problemático na hora de você implementar, se você não sabe disso. Mas essa é a relação. Com um bit mais um bit quântico, né, nós conseguimos gerar um EBIT. Tá? Bom, com isso, né, estabelecemos relações, né, que são interessantes para a gente conseguir identificar outros protocolos. Existe um deles que é muito importante para a gente, que é quase que como um procedimento reverso do que nós estamos fazendo aqui no caso do teletransporte, porque eu vou gerar, só que agora, né, veja só, o que nós utilizamos esses canais, né? Então eu precisei de 2 bits, transmitir 2 bits de informação, mais um canal quântico estabelecido por esse bit, né, para transmitir a informação relativa de um bit quântico. Agora, nesse outro aqui, que é a codificação superdensa, eu vou transmitir 2 bits de informação clássica, tá? Então isso é importante, por intermédio de um bit quântico, mais um EBIT que eu tenho que conhecer também, eu tenho que ter informação clássica sobre, né, perdão, eu tenho que ter informação específica sobre esse bit, né, de emaranhamento. Tá? Então, a gente vai usar um estado de emaranhamento dessa maneira. Então, para transmitir via um canal quântico informação clássica, foi necessário um bit quântico e um bit desse de emaranhamento. Como que a gente monta isso daí? Então, a ideia da codificação superdensa é utilizar via um canal específico, que vai ser o canal nosso via o emaranhamento, eu quero transmitir 2 bits de informação. Então, a ideia é exatamente, é muito parecida com o que a gente estava lá, só que agora eu estou querendo transmitir, porque estava lá no teletransporte, só que agora eu não quero transmitir o estado. Eu quero transmitir, né, o estado do bit inicial quântico lá, eu quero transmitir, né, informação clássica. Então, como que vai ser constituída essa informação clássica? Tá? Então, inicialmente, faço o mesmo procedimento de dividir um estado maximamente emaranhado, qualquer um dos estados da base de Bell servem, isso é importante vocês se convencerem. Se você colocar um outro estado, as operações, né, vão trocar a ordem, mas o conjunto de operações vai ser o mesmo. Então, a Alice e o Bob recebem essas duas partes dos estados. Nenhum deles tem informação total a respeito do estado completo, eles têm informação parcial, isso que vai ser importante. Tá? Mas o estado conjunto preparado que eles receberam é um estado que é escrito dessa forma. Então, minha pergunta, se o Bob, né, não fizer medidas no sistema dele, nem a Alice fizer medidas no sistema dela, como que são os estados reduzidos deles? Estados reduzidos são obtidos por intermédio, né? Então, escrevemos que ρAB é igual a psi-AB, né, mais, e aí o psi-AB dual é um estado puro, mas agora eu tenho que fazer, né, por exemplo, ρ da Alice é dado como sendo traço em B
de psi AB, psi AB, né? Então, esse estado, eu vou ter que fazer o traço nessa operação. Então, deixo aí, né, como um exercício, isso é muito parecido com o que nós já fizemos anteriormente, mas o que você vai obter é que esse estado vai me dar meio de 0, 0, mais 1, 1 da Alice, tá? Então, eu tenho um estado de mistura, né, ou seja, um estado ainda com mistura em que eu tenho certeza máxima de qual daquele estado que é muito parecido com o estado quando você tem uma moeda, né, lança uma moeda, tá? Então, eu tenho certeza máxima quando eu tenho um estado emaranhado, maximamente emaranhado. Então, retornando agora a nossas... Então, portanto, né, nem o Bob, nem a Alice, né, se você fizer o mesmo procedimento para o Bob, você vai obter um estado muito parecido, né, totalmente parecido, só que em vez de estar falando da Alice, aqui você está falando do estado do Bob. E, portanto, eles vão ter incerteza total a respeito, né, desse estado. Então, por isso que o estado emaranhado é interessante. O estado emaranhado estabelece uma correlação entre o estado, né, de 2 ou mais sistemas, que quando você reduz para um sistema só, você tem, né, a máxima incerteza possível, tá? Então, significa que tem algum elemento, né, alguém está faltando, né, para você computar a informação. Então, você consegue saber, inclusive, né, numa situação, se você tem a incerteza introduzida por ruído do seu sistema mesmo, né, que vai, como a gente vai ver como que isso vai aparecer, ou porque simplesmente você está, né, desprezando alguma parcela do seu elemento do seu sistema de comunicação que purificaria o estado. Então, isso é importante. Então, vamos voltar aqui, né, depois desse parênteses, vamos voltar para a codificação superdensa. Então, na codificação superdensa, eu vou querer transmitir 2 bits de informação, mas eu estabeleci, então, uma superposição de estados, ou seja, eu vou utilizar um EBIT, né, um bit de emaranhamento. Então, esse EBIT preparado dessa forma, a Alice recebe a parcela dela, recebe a parcela dele, ninguém faz medição ainda, nenhuma. Entretanto, né, o que ela pode fazer, né, no sistema dela? Vamos supor que eu vou permitir que a Alice faça essas operações sequenciais. Ela vai atuar uma operação no sistema dela de bit flip, né, e uma operação de phase flip, mas ambas dependentes de quem seja A ou B. Se A, né, for 0, olha só o que vai acontecer. Então, ela vai atuar só sobre o sistema dela. Se A for 0, ela está aplicando a identidade no sistema dela. O sistema B nunca ninguém está atuando, nunca, então, portanto, sempre vai ser identidade nas 4 possibilidades. Tá? Então, estamos aqui atuando. Se A for 0, né, x a 0 da identidade, b a 0, z elevado a 0, né, da identidade, portanto, atuo também a identidade sobre o bit 1. Portanto, né, isso que é importante. Nessa atuação entre eles, se ela atuar z a 0 e x a 0, o estado, né, entre eles, emaranhado entre eles, continua sendo esse estado psi mais de AB. Entretanto, se ela, né, só uma observação, presta atenção que eu mudei a notação com relação ao que eu tinha falado, né? Foi agora que eu percebi, mas tanto faz isso, né? Quando a gente tinha representado aqui os estados φ mais menos, esses, né, eu tinha utilizado essa representação. Tanto faz, isso é só uma anotação com relação ao nome, né? E lá, só que lá eu estou usando psi mais menos, tá? Em vez de φ mais menos. Tá? Então não se confunda. Mas tanto é só uma questão da anotação aí do uso do símbolo. Então o que é importante é que a gente está usando esse estado 0, 0 e 1. Poderia utilizar um outro estado e aí fica como exercício para vocês, né? Por exemplo, se eu tivesse um 0
1 menos 1, 0, porque que daria certo também. Tá? Então, vamos supor, então, que agora A seja 0, B seja 1. Então, agora, A sendo 0, eu não atuo, né, a troca de bit, mas eu atuo esse daqui. Tá? Eu vou atuar Z. Quando, portanto, eu vou ter uma atuação de inversão de fase. Vocês sabem que a inversão de fase, né, não é inversão de bit, a inversão de fase, ela troca o sinal do estado primeiro aqui, se ele tiver, né, preparado em 1. Então, portanto, o que vai acontecer é justamente isso daqui. Ó. Então, o que a gente está chamando aqui de psi menos AB é igual a 1 sobre raiz de 2, 0, 0, menos 1, 1. Tá? Então, é esse que a gente trocou. Agora, se eu inverter, né, e dizer que A é 1 e B é 0, vai inverter essa atuação. Eu não atuo a minha operação, né, de fase, de inversão de fase, mas atuo a inversão de bit. Quando eu inverto o bit, eu troco no primeiro elemento, né, o da Alice, eu troco o bit 0 para 1 e o bit 1 para 0, portanto, eu transformo na outra classe de estados que está sendo chamada de φB. Então, só para ficar representado aqui também, φB mais menos é igual a 1 sobre raiz de 2, 0, 1, mais menos 1, 0. Tá? Então, onde eles estão invertidos. E se eu atuar os dois, né? Se A for 1, se B for 1 também, né? Se A for 1 e B for 1, eu vou ter, perdão, então, se A for 1 e B for 1, eu tenho, né, agora a atuação de ambas as operações de inversão de bit e de inversão de fase, tá, sobre esse primeiro bit quântico, e, portanto, eu gero o último possível estado de Bell, né, possível aquele outro ortogonal. Mas olha só que interessante, né? Eu estou falando de transmitir 2 bits de informação clássica por intermédio aí de um bit quântico. É isso que a gente está querendo fazer. Veja só, toda vez que eu tenho esses estados 0, 0, né, eu tenho um par de bits clássicos. Eu evidencio, por exemplo, poderia utilizar esse valor, né, da atuação de A e B como sendo o estado do meu bit clássico. Porque agora eu tenho as 4 possíveis composições: 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? A maneira de proceder, né, para a gente tentar transmitir é fazendo isso daqui. Ó, né? Eu agora atuei, né? Olha que interessante, eu atuei essas operações, né, para qualquer possibilidade de A e B, tá? Mas agora eu pego esse bit da Alice, olha só, e transmito ela, né? Transmito ele para o Bob. Agora ele é transmitido, então eu levo até ele. Como que a gente, né, pode fazer isso, né? Agora ele vai ter esse estado que vai ser um desses estados aqui. Agora ele tem ambos. Agora ele pode fazer medições nos dois, por exemplo. Então ele pode fazer medição sobre A e B, né? Obter psi mais, psi menos, psi mais, fi mais ou fi menos, né? Como que isso vai ser feito se ele medir, né? A gente já sabe, se ele medir um desses resultados, né? A ideia é que ele obtenha então informação indireta sobre essa atuação inicial minha de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tá? Então, o resultado da medida dele vai indicar claramente, né, se ele tem cada uma dessas possibilidades e automaticamente vai informar para ele sobre esses resultados. Né? Eu vou mostrar para vocês como que pode ser feito isso. Então, ele recebe esses 2 bits. Então, o primeiro bit que ele tinha da superposição, que eu chamei de B, e depois o A. Mas agora, o que ele precisa fazer, na verdade, na porta dele, né, nos sistemas dele? Basta ele fazer uma controlada agora pelo aquele segundo bit anterior, tanto faz, na verdade, a ordem, mas é essa que
que a gente está usando para esse estado específico, tá? Então, ele vai atuar nesse estado com uma control note. Então, a controle vai estar aqui e o target, o alvo, vai estar aqui. Ele atua control note, depois, né, atua a operação de Hadamard para trazer esse estado numa base própria de 0 e 1 e faz as medições. Então, o que ele vai obter? Se ele tivesse um input, né, desses estados como sendo 0 e 1, 0, 0, 1, 1, o output desses resultados, então isso fica como exercício para vocês obterem, né? É só repetir o que a gente fez anteriormente, só que agora invertendo, né? Atuando a operação de Hadamard, que, né? Lembra que ela gera superposições. Se eu tenho um estado 0, 0, ela gera, né? Se eu tenho estado 0, ela gera 0 mais 1. Se eu tenho estado 1, ela atua e gera 0 menos 1. Então, portanto, na nossa medição, se eu tinha no input aquele estado que nós chamamos de psi+, ele vai gerar nesse output as duas possibilidades 0 e 0, só isso. Então, portanto, na minha medição, eu tenho em 100% das vezes que eu repetir isso, eu vou ter 0 no primeiro e 0 no segundo. E se eu tivesse essa superposição 0 e 1, ou seja, o φ+, né? 0, 1 mais 1, 0, no final, repetindo o mesmo procedimento, tá? Mesmo procedimento aqui, eu obtenho, em 100% das vezes que eu fizer isso, eu obtenho 0 no primeiro e 1 no segundo. E se eu tivesse, né, 0, 0 menos 1, 1, eu obtenho 1, 0. E, por fim, se eu tenho 0, 1 menos 1, 0, eu tenho 1, 1. Então, 100% das vezes eu obtenho, né, a transmissão. Mas o que era isso daqui? Exatamente, né, os valores de A e B que eu queria transmitir. Ou seja, né, transmitir 2 bits de informação clássica por intermédio da transmissão, né, de 1 bit quântico no final, mais aquele EBIT que foi, né, estabeleceu o meu canal de comunicação inicial. Então, isso é interessante. Veja que eu não transmiti, como no caso do teletransporte, eu não transmiti, né, não usei um canal de comunicação clássico adicional. Única informação adicional, o único canal que eu utilizei foi o quântico, que foi o estado emaranhado pré-estabelecido, e depois, né, a própria transmissão desse bit, né, meu clássico estado do bit ali, né, ele foi transmitido, tá? O que ele bastou transmitir. Então, a codificação superdensa, ela estabelece uma relação um pouco, né, diferente daquela anterior, onde que eu tinha do teletransporte a transmissão de um estado, do estado de um bit quântico por intermédio, né, ao custo, né, de um estado de um bit de emaranhamento, o EBIT, mais 2 bits de comunicação clássica. Agora, eu estabeleci a codificação superdensa, em que eu transmito 2 bits de informação clássica por intermédio de um canal, né, de comunicação puramente quântico, ou seja, um EBIT, mas eu tenho que, né, gastar também aí um bit quântico, né, o estado desse bit quântico, para poder ter a minha informação final. Tá? Então, com isso, a gente tem a ideia, né, de aplicação, né, bastante distinta da situação clássica em que nós transmitíamos comunicação clássica por intermédio de um canal de comunicação específico, tá? E vimos, né, que existem 2 possibilidades, pelo menos, ou 3, se você conta, por exemplo, a geração do estado emaranhado. Você poderia pensar, né, pode pensar extensões dessa, por exemplo, como que você gera remotamente a transmissão de estados emaranhados do primeiro para o segundo. Você vai aumentando a complexidade do seu protocolo. Por exemplo, você vai precisar aí de mais de bits, né, mais de canais de transmissão, ou pelo mesmo canal você pode necessitar de mais bits de informação clássica para você estabelecer essa troca, né, de estado, troca de emaranhamento entre as portas. Mas o importante
é distinguir entre esses dois tipos de informação. Informação clássica, ela está associada ao estado do bit, então se é 0 ou 1. Informação quântica, né, sempre está associada à transmissão do estado de uma superposição dessas duas possibilidades, né. A gente vai retomar isso mais para frente, depois quando for necessário, mas por enquanto, né, para a próxima aula a gente vai voltar agora, né, então já vimos aí uma aplicação específica em termos de bits quânticos, mas agora a gente, né, falamos muito sobre entropia na situação clássica. Na aula que vem a gente vai voltar a falar sobre entropia, só que agora em termos dos sistemas quânticos. Essa entropia é conhecida como entropia de von Neumann e tem algumas propriedades muito parecidas com a entropia de Shannon, afinal ela é sempre computada, né, em termos dos autovalores dos estados e em termos da entropia de Shannon, dos autovalores desses estados, a gente vai ver como, né, mas também, né, principalmente, ela tem vários pontos adicionais, né, e não usuais que a gente vai precisar falar na nossa aula, tá bem? Então, por hoje é só e até a próxima aula.